O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. A gente fala muito de dividendo, só que a gente sabe também que quando a gente fala, a informação chega lá de uma forma, às vezes, até distorcida para a pessoa. Na natureza tem um fenômeno interessante que, às vezes, você tem uma borboleta, por exemplo, que ela é venenosa, e aí ela tem uma cor azul. E aí uma outra espécie de borboleta que não é venenosa, por alguma mutação, acaba tendo uma com a cor azul. E essa se reproduz muito mais porque ela sobrevive, né? Já que ela tem a mesma cor da outra e ninguém come a outra. Tem empresas na Bolsa que um ano específico assim, ela vai fazer um pagamento homérico de dividendos, vai pagar uma fortuna. E aí as pessoas mais leigas falam assim, putz, mas ela vai pagar muito dividendo esse ano, eu vou comprar ela e tudo mais. Ignoram o futuro. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vale a pena mesmo assim você investir na empresa? Ou você tem que focar em empresas que sejam como uma árvore, assim, dá fruto, mas dá fruto sempre, uma árvore saudável? Posso ir? Manda bala. Eu acho que elas não só ignoram o futuro, como também ignoram o passado, né? Infelizmente, ninguém... A gente até tenta, né? Nós, analistas, tentamos prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente só tem o passado para analisar e tentar usar, né? Como uma proxy do que vai vir a acontecer. Então, você analisar o histórico é extremamente importante no momento em que você vai procurar uma boa empresa pagadora de dividendos, justamente para não cair numa armadilha, né? Então, muitas pessoas caíram nessa armadilha em Petrobras durante o ano passado, né? Então, eu tenho Petrobras na carteira, assim, é pouco relevante, mas me paga excelentes dividendos, mas eu comprei em 2020. Depois comprei alguma coisinha mais em 2021, já se falava desses dividendos homéricos, não sei o quê, mas bom, o negócio começou a crescer e popularizar, e todo mundo falava, putz, é um dividendo muito grande para ser ignorado, né? Isso virou manchete em vários lugares, e as pessoas falam, pô, de fato, uma empresa está pagando 35%, e neste ano apenas, pô, eu vou comprar 35%, é muito acima da Selic. Então, é essa comparação que elas fazem para um recorte temporal muito pequeno para a Bolsa. Então, não dá para você ficar comparando Selic e dividend yield em curto espaço de tempo, né? Você não consegue ter uma comparação justa. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Pagando caro por um ativo que muito provavelmente não conseguirá reproduzir essa boa distribuição consistentemente nos anos seguintes. E é bom que você falou do recorte temporal, porque quando você fala assim, pô, empresas que conseguem repassar, né, a inflação e tal. Tem gente que fala o seguinte, não repassa não, porque eu peguei ali entre o ano de 2021 e de 2022 e a empresa XYZ não repassou a inflação. Pessoal, quando a gente está falando de uma carteira de investimentos voltada para o médio e longo prazo, que é o que a gente acredita, né? Você tem que também, quando você vai analisar historicamente, você tem que olhar, obviamente, períodos de tempo maior. E você sabe uma coisa? A própria Petrobras, que muita gente endeusa hoje, de uma certa forma, pelo fato de estar pagando bons dividendos, se você pegar uma análise através de um filme, que o pessoal analisa muito através de uma foto, né? O que está acontecendo hoje? Sei lá, tá pagando X dividendo, vou comprar. Pega a Petrobras desde 2008, quando ela fez a capitalização do pré-sal. A ação valia cerca de R$27, R$28. Ela foi atingir esses R$27, R$28... 8 ou 9 anos depois. 8 ou 9 anos depois. E detalhe, ficou uns 5 anos, posso estar errado por alguma coisa assim, mas ficou uns 5 anos sem pagar dividendo. E aí você volta para o problema estomacal lá do iniciante. Imagina o cara começa a ficar sem receber dividendo, vendo a empresa nem subindo, nem descendo, ou se desvalorizando, no caso da Petrobras. Esse cara se mantém no longo prazo? Porque no final do dia, tem uma aula até do Morgan Housel, que ele fala isso no nosso MBA. É maravilhosa, que ele fala assim, a gente quer empresas que a gente sabe que vão durar por muitos e muitos anos e um retorno bom. Não precisa ser o maior retorno possível em dividendos. Não, precisa ser um retorno bom. E a gente precisa saber que vai durar, porque o efeito dos juros compostos acontece justamente na espera. Não é na compra, não é na venda de um ativo. Você vai vender, vai pagar imposto e tal. Não, é na espera, é comprar e esperar. O maior exemplo que a gente tem disso é do próprio Barsi, quando comprava a Unipar em 2004 e ninguém queria saber de Unipar. 2016 foi o top, né, de todas as casas de análise. Não, a Unipar é maravilhosa, tá? Mas ninguém queria nem saber de Unipar. Enquanto isso, ele foi visitar, foi ver os fundamentos, comprou essa empresa por muitos e muitos anos, porque confiou, obviamente, no que estava fazendo, sabia o que estava fazendo. Eu sempre costumo dizer que o Barça é o Pelé dos negócios também, dá para comparar. E hoje, assim, ele desfruta do que aconteceu com a empresa, do que ela se tornou de fato. Mas se você olha uma empresa, se você analisa ela como fotos,
você tende a se danar. Porque o negócio é longuíssimo prazo / vida inteira. Então é bom que você saiba qual empresa você está colocando na carteira, porque é praticamente um casamento. Perfeito. Talvez seja mais que um casamento. Casamento, talvez as pessoas... Cuidado, hein? Vai se complicar. Beijo, Thaís, tudo lindo. mas é basicamente isso. Você tem que escolher bem a ação, porque ela pode ficar o resto da vida com você. Perfeito. E eu falo isso, o Barsi, desde 1970 tem Banco do Brasil. Legal. Você daqui a pouco tá sentando Daqui no a pouco conselho eu tô de assim. administração do Banco do Brasil. Foi legal trazer essa história da Unipar, que, cara, eu lembro que eu ganhei muito dinheiro na época que teve aquele OPA da Unipar, que não foi, que não passou e tudo mais. 2016, E o meu raciocínio todo para isso era, eu olhava o ROI da Unipar, que era grotescamente alto, eu olhava o modelo de negócio, era praticamente um monopólio, né, pelo menos regional, e aí eu vi o preço do OPA e eu falei... Tá batendo, tá abaixo do valor patrimonial ainda, se não me falha a memória. E aí eu olhei os acionistas e falei, putz, o Barsi tá lá. O Barsi não ficou bilionário aceitando esse tipo de coisa, assim. Legal. Esse desaforo, né? Putz, não faz sentido nenhum, ele é inteligente. Imagino eu que ele vai tomar uma atitude racional. E aí, na época, a galera nem conhecia, a pessoa física na internet estava começando ainda a falar de finanças, a galera nem conhecia o que era a OPA. Um mistério assim, o que acontece se mandarem a OPA? A gente tem que aceitar? Meu Deus, o que acontece no preço no dia seguinte? E pra quem pegou naquela época, fez muito sentido, né? Porque depois da OPA, a ação acabou disparando, tirou aquela âncora que tinha. Mas ele foi errado por muito tempo, né? Exato. São poucos que tem. Durante muito tempo você tem que aceitar ser maluco. Né? Mas eu acho que esse é um ponto, né? Ele perante a visão de uma boa parte do mercado e tal. E aí o pessoal gosta de falar, né? Principalmente do seu pai. Seu pai, se vocês estiverem em um curto espaço de tempo errados em alguma coisa, vai chover crítica. Acho que o pessoal ama criticar, né? Sim, vocês devem saber. Mas isso é muito legal, porque, inclusive, você falou do Morgan Housel, né? Eu quero empresas que pagam bons dividendos. Não vou focar em excelentes. E o que o pessoal procura? As melhores. Os melhores investimentos. No melhor momento. Perfeito. De agora, os melhores investimentos, os maiores dividendos e tal. E se você começa a olhar investimentos com foco de, é um campeonato de pontos corridos. Não é um campeonato de chave, né? Que é semifinal, final. Sim. O pessoal acha que é isso, semifinal, final. É um campeonato de pontos corridos. Então você precisa de um time consistente. Quando ganha, faz um 2-0, 3-0, perde. Ele vai perder também. Vai perder de 1-0, não vai tomar um 7-1, uma goleada. né? Mas se você olhar como um campeonato de pontos corridos e não de chave, né? Semifinal, final, acho que você ajusta ali a sua visão. Né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.